Sejam muito bem-vindos ao De Frente com Marília Sincera. Aqui eu quero trazer pessoas incríveis que se destacam no que fazem, que são inspiração pra gente, que fazem coisas diferentes, para que a gente aprenda um pouco com eles, né? Explore melhor esse mundo deles e também entenda como que eles se organizam para fazer tudo isso. Ou seja, é uma desculpa para conhecer pessoas incríveis e aprender um pouco mais sobre produtividade com eles. Vamos lá? Hoje estamos começando um podcast super especial. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Marília. A gente está aqui no momento parênteses, né, da pandemia, porque a gente já está convivendo juntos aqui no Airbnb. E vou começar, então, a nossa descrição de forma mais tradicional, mas só para vocês verem que legal que é. Essa é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de fazer entrevista pessoalmente. Então, vamos lá. Felipe Roloff é consultor e palestrante sobre inovação social e diversidade e inclusão. TEDx Speaker, sócio da Ponte Consultoria, cofundador da Pride Connection Brasil, líder de diversidade e inclusão para a SAP Labs América Latina. Felipe foi nomeado um dos 35 maiores líderes globais do futuro LGBT pelo Financial Times em 2017 e 2018. Tem mais de 10 anos de experiência de suporte e sucesso do cliente e é coach de Design Thinking desde 2014. Seu principal objetivo em diversidade e inclusão vai além de criar ambientes de trabalho psicologicamente seguros e inclusivos para toda a diversidade e aumentar a demografia de populações subrepresentadas. Ele também auxilia as empresas a chegar no próximo nível, conectando a diversidade com o negócio e promovendo inovação top-down e bottom-up com práticas de design estratégico de pessoas para pessoas. Tá certo? Tá certo, é isso aí. Conheci Felipe aqui no Airbnb, que estou em Floripa, e é um grande prazer poder conviver e comprovar seu bom humor e todas as suas habilidades, que vão desde filosofia culinária, sempre regada a uma excelente playlist e expressões gaúchas. Bah, é um prazer tê-lo por aqui, Felipe. É um prazer, Maria. Obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, eu sempre faço essa introdução, mas agora eu quero escutar de você. Quem é Felipe Roloff? Felipe Roloff por Felipe Roloff. Entendi. Quem é Felipe Roloff na fila do álcool gel, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de, além de, acho que talvez seja meio clichê, mas gosta muito de desafios, né? De incomodar um pouco e encarar o status quo. Eu acho que desde pequeno isso traça muito do meu perfil durante toda a minha caminhada, né? Então, desde pequeno, gostar muito de escrever poesia, prosa, mas sempre conectado com alguma coisa muito social, muito de questionar a realidade, enfim, e isso permeia todo o meu trabalho, tanto na consultoria quanto na SAP, tanto na empresa, enfim. E me acompanha, né? Então, eu comecei esse trabalho de diversidade e inclusão por uma situação de homofobia em 2012, onde eu sou formado em comércio exterior, trabalhava com isso até os meus 22 anos, e acabei deixando de lado exatamente por uma situação de homofobia, onde meu chefe descobriu que eu sou gay e acabou me tirando de vários projetos. Eu prometi para mim mesmo que não deixaria ninguém passar, ou trabalharia para que ninguém passasse pelo que eu passei. Isso começou a definir muito meu futuro, né? Então eu entro numa nova empresa, que é a SAP, isso aconteceu em outra empresa, e começo a me conectar com esse trabalho, né? De novo entendendo que estava tudo errado, né? Quando a gente fala de estrutura social, quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de possibilidades e necessidades urgentes de mudança, uma das minhas sócias, a Lau Patrão, sempre fala: não há nada mais revolucionário e urgente do que incluir pessoas. E é isso que eu faço hoje. Então tem muito disso em toda a minha construção, todo o meu trabalho. Ótimo. E isso foi como você começou? Como que, de fato, você criou uma área de trabalho exatamente dentro dessa área de diversidade e inclusão? Como que funciona? Então, na SAP, que é onde eu comecei a realmente me conectar com o assunto corporativamente, no primeiro ano que eu estive na SAP, já que eu comecei como estagiário, né, então tinha uma carteira de trabalho assinada, deixei para trás exatamente por uma questão de homofobia, de não estar feliz com o que eu estava fazendo, e acabei buscando essa empresa. E dentro da SAP eu fiz parte da criação do primeiro grupo de diversidade LGBT da empresa em 2012, entre 2012 e 2013. Me conectei como voluntário e fui aprendendo, né, empiricamente, através de experiência, o que era trabalhar diversidade e inclusão dentro de uma organização, dentro
da estrutura que a gente tanto fala, né? E Sim. que traz que fala muito desse diálogo que eu tento trazer entre o corporativo, entre o ativismo, pensar estrategicamente e pensar em como mudar e hackear o sistema por dentro, né? Então é muito sobre isso. Uhum. Fiz parte desse grupo voluntariamente, depois acabei assumindo algumas responsabilidades, então liderando esse grupo no Brasil, depois na América Latina. Acabei, depois disso, liderando o grupo de diversidade e inclusão de uma forma geral para todas as populações no Laboratório da América Latina, que você falou antes, e agora, junto com isso, também sou líder global do time de experiência de clientes da SAP, para diversidade e inclusão. É isso. Tá. Maravilha. Só para as pessoas entenderem, a SAP é a empresa que você trabalha hoje, né? Isso. E você tem. É uma empresa de quê? A SAP é uma empresa de gestão de softwares, na verdade ela desenvolve softwares, é uma empresa alemã, maior empresa do mundo para softwares empresariais, então ela é bem conhecida dentro do ambiente corporativo. E eu tenho essa outra empresa da qual eu sou sócio, com mais 3 sócias, que se chama Ponte, é, é, consultoria para diversidade e inclusão, então onde eu consigo também trabalhar e prestar consultoria para outras empresas. Então eu faço um trabalho dentro de uma empresa como líder e também fora como consultor. Ótimo. E, Felipe, você já, nas nossas conversas, já me falou que as empresas que investem de fato nessa área de diversidade e inclusão, elas têm vários tipos de retorno, de Uhum. lucros, né? Me conta um exemplo, compartilha para a gente poder entender melhor como que é na prática. De forma muito prática, pragmática, criar um ambiente seguro para que todas as pessoas possam ser elas mesmas, né? Para que todas as pessoas possam se expressar livremente, faz com que a gente também destampe como a gente, o inglês, o unlock, né? O desbloquear. A gente desbloqueia o potencial de inovação dessas pessoas, né? A gente desbloqueia a possibilidade dessa pessoa trazer o que é mais íntimo dela no sentido do que é mais inovador, porque a inovação ela está na diversidade, a realidade só existe com a diversidade, né? E Uhum. quando as pessoas conseguem trazer da sua opinião, sem que ela seja julgada de uma forma hierárquica, né, em relação a valores, em relação a características, né? Quem é que nunca ouviu a seguinte frase: ah, errou porque é mulher, ou fez aquilo porque é gay? E várias que vão piorando cada vez mais, né? Mas Sim. é um ambiente onde essas palavras e na verdade, essas frases não existem, né? Onde as pessoas podem ser quem elas são e a partir disso elas consigam contribuir para esse ambiente mais inovador. Isso não só aumenta a produtividade das pessoas, como elas vão trabalhar mais felizes, elas vão faltar menos, ficar menos doentes. Então, é uma questão também de felicidade no trabalho. Vão se engajar mais com outros trabalhos, vão se engajar mais com as outras pessoas, vão ficar sem medo de conversar com uma liderança por, sei lá, medo de ser julgado. E isso acaba trazendo inovação, engajamento, produtividade, felicidade, as pessoas faltam menos, né? Então, é, tudo isso são só resultados positivos, né? E as outras pessoas que se dizem não parte dos grupos de diversidade, que na verdade todo mundo Uhum. depende de por onde a gente olhar, todo ponto de vista é a vista de um ponto, é, todas as pessoas ganham, né? Todo mundo ganha realmente com diversidade. Maravilha. Existe alguns números que provam isso, assim, em termos de resultados dessas empresas? Muitos, eu vou dar alguns deles, mas assim, se as pessoas quiserem ver mais informações, é bem fácil de conseguir hoje em dia na internet, mas Aham. existem pesquisas da McKinsey, que são reports só de diversidade e inclusão, que são super completos, falam de como lideranças mais inclusivas geram times mais inovadores. É, de vários números, um dos que me chama bastante atenção é que nos times ou nas empresas cujas lideranças tem mais igualdade de gênero, ou seja, tem um percentual parecido com relação a homens e mulheres, ou pelo menos nessas espectros de gênero, a margem operacional da empresa tende a ser 48% maior. A gente está falando de dinheiro, né? Então é quase metade da margem operacional a mais, simplesmente Caramba. por ter equidade de gênero nas lideranças, que faz com que as pessoas também se vejam representadas. E daí, se a gente Sim. for para outros grupos, é muito fácil fazer a relação, né? De pessoas negras num país onde 56% das pessoas são pessoas negras, mas que não se veem representadas e tem medo de entrar em muitas empresas, que são, por exemplo, uma empresa alemã, né, que é uma empresa ainda muito branca, e a gente sabe disso, a gente assume isso e tem um trabalho forte hoje para aumentar a diversidade também racial e étnica dessa empresa,
onde essas pessoas não se veem representadas e provavelmente vão olhar para essa empresa e dizer: "Não é meu lugar", e Uhum, vão acabar não entrando, não vão acabar não contribuindo para fazer com que essa empresa seja mais inclusiva, não só internamente, mas no seu produto e serviço também. uhum. Porque no final do dia, o importante é que além da empresa gerar um ambiente seguro para os funcionários e funcionárias, essa empresa tem que conseguir transparecer e criar, escalar os seus resultados de diversidade para o seu produto e serviço também. Entregar um produto mais inclusivo, entregar um serviço mais inclusivo que Perfeito. vá para mais pessoas. É, que assim ela engloba todo mundo de fato. Exato. Muito legal. E assim, como que as empresas podem começar, né, esse movimento, aquelas empresas que ainda estão muito sem isso, né, sem Uhum. trabalhar muito isso. Claro que eu vejo que está tendo esse movimento de forma, às vezes, muito genuína ali, sem uma estrutura, mas Uhum. quem realmente está interessado em investir, como que faz? Então, é bom que isso que você falou, porque ou que tu falaste, depende de eu assumi meu lado gaúcho, eh, porque é realmente a gente está tendo uma não é nem primeira onda, eu diria assim, que no Brasil começou mais ou menos em 2013, 2014, de um movimento grande de empresas começando a trabalhar diversidade e inclusão. Esse tema, né, diversidade é entender, né, as diferenças e olhar para elas e acolher, inclusão é realmente criar processos inclusivos para todo mundo, esse ambiente seguro. E a gente está tendo segunda, terceira onda já, onde as empresas estão começando a olhar para a inovação, já para o produto e serviço, como eu falei. E para começar, eu acho que primeiro entender que é um processo, e é um processo, não é rápido, ele demora, porque ele mexe com estruturas, ele Sim, mexe com valores, cultura. mexe com cultura, né? Eu sempre falo que a nossa estrutura gera a nossa cultura, que gera a nossa forma de educar e que gera a gente, né? Que nos educa. Então, de certa forma, toda essa estrutura que é preconceituosa, né? Que é excludente, também nos ensina a ser assim. E o primeiro passo é se assumir em possibilidade de desconforto, porque não existe inovação se não for desconfortável, assim como não existe falar de inclusão se não assumir que é possível e é importante se sentir desconfortável, né? Caramba, nossa. Que é possível, que a gente vai errar e é muito provável. E assumir que esse lugar do erro ele é um erro muito, ele é um lugar muito importante, né? Até porque em ambientes mais seguros as pessoas erram mais, mas também acertam mais e inovam mais, porque o erro ele é tido como parte do processo. Então, começar primeiro a assumir esse lugar, é sair de um pedestal de dizer que nós não somos racistas, nós não somos machistas, nós não somos isso e aquilo, e entender que na verdade todos nós somos, independente de quantos anos eu trabalho com diversidade e inclusão, eu em algum momento vou ser racista, em algum momento eu vou ser machista por ser homem, em algum momento eu vou reproduzir algo que essa estrutura me ensina, Sim. e está posto. Então, se está posto, a gente reproduz, porque nós somos sintomas dessa estrutura, de alguma forma. Uhum. Então, é um processo de primeiro decidir não ser um sintoma, mais. E depois dessa decisão e assumir esse lugar, começar a olhar para dentro, né? Qual é a nossa cultura? Né? O quão ela inclusiva é, usando de ajuda, de suporte ou não. Eu digo consultorias ou trazer uma pessoa que trabalhe só com isso dentro da empresa, porque também tem outro lugar muito importante. Muitas empresas começam olhando para isso de uma forma extremamente como um trabalho voluntário e como algo que não é tão necessário. Na verdade, inclusão, ao meu ver, deveria ser o core, deveria ser o centro de como a gente faz gestão de pessoas. A gestão de pessoas ela tem que ser inclusiva. Ela já tem que ser pensada desde o começo, porque tudo que vem depois e tenta resolver as coisas do jeito que elas estão é remendo. A gente Uhum. faz muito remendo, né? Inclusão para pessoas com deficiência hoje ainda é remendo. A gente Uhum. deveria pensar nos nossos produtos já inclusivos para todo mundo, né? Então é se pôr nesse lugar de possibilidade de mudar. E daí olhar para tudo, né? Produto, serviço, processos, perguntar para as pessoas, entender, fazer o teste do pescoço. Sabe o teste do pescoço é assim, você está dentro de uma empresa e olha para as pessoas, ou pelo menos, né, tenta analisar as pessoas que estão lá e olha em volta e se pergunta, tá, quantas pessoas nós temos que são pessoas negras? Por isso que é tão importante, né? Todo mundo fala, agora vamos começar a contar as pessoas. É importante porque nos diz o que está acontecendo. Se em uma empresa a gente tem só pessoas brancas, que é a população da qual pertence a narrativa hegemônica, né? São as pessoas com mais privilégios na nossa sociedade. Infelizmente, eu faço parte dessa população. Se tem só pessoas brancas, só homens, só pessoas heterossexuais, pelo menos assumidas, né? Uhum. E a gente olha para isso e vê que não tem diversidade, alguma coisa está errada. Então, diversidade e inclusão é isso, é basicamente olhar para dentro e se perguntar quem não está,
olhar para fora e se perguntar, tá, de quem não tá, como essa população está lá fora, então se tem 56% de pessoas negras no Brasil, como a gente está refletindo isso dentro da nossa empresa? E depois se perguntar por quê? Por que que essas pessoas não fazem parte do nosso quadro de funcionárias e funcionários? Por que Uhum. que essas pessoas talvez entrem e saiam muito rapidamente? Então entender quem entra e sai por quê também é importante. O processo, né? A Sim, experiência da pessoa dentro da empresa. É começar a olhar para essas questões, mas primeiro se perguntar quem não está aqui, e depois se perguntar por quê, e começar a olhar para isso. maravilha. Muito legal. E assim, para a gente fechar esse quadro, porque eu sei que se deixar fala Fala. horas e horas, mas assim, agora saindo um pouco do olhar empresarial e indo mais para o individual. Uhum. Eu, Marília, assim, ainda tenho muito a avançar né, nesses aspectos. Como que você sugere que eu possa me desenvolver melhor nesses temas? O começo ele é muito parecido, porque é sempre sobre pessoas, né? Que é se colocar num lugar de possibilidade de erro, de possibilidade de entender que a gente vai ter preconceito, e a gente tem. Então, Uhum, entender que nós somos pessoas preconceituosas, independente da nossa caminhada em relação a alguma população, assumir isso e começar a olhar para isso de uma forma adulta e honesta. Ser uhum, honesto consigo com relação a isso. Ouvir as pessoas, entender que o mimimi é aquilo que não dói na gente, né? Como está tanto se falando agora, se colocar num lugar também de humildade e para aprender, né? É conversar para aprender, não para convencer outra pessoa, né? Inclusive falo muito para as pessoas que são mais ativistas, fervorosas, que cumprem seu papel e é muito importante o papel das pessoas que têm esse lugar na sociedade, porque cria uma atenção que faz com que as pessoas olhem para isso, faz com que as pessoas discutam, mas quando a gente pode, e se a gente pode, tem privilégio suficiente para não ter que ser, para conseguir se colocar em lugar de humildade e conversar, e tem paciência para isso, eu acho que quanto mais privilégios, mais a gente tem a responsabilidade de poder conversar, melhor. Então é se colocar nesse lugar, assim, de aprendizado, de quando algo soa muito estranho, em vez de pensar assim, não, não sou assim, olhar para isso, né, de forma, de novo, adulta e honesta, né, uhum. e fazer terapia. Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes é que a gente faça terapia, todo mundo precisa Sim. e isso ajuda a gente a olhar para isso de uma forma muito importante. Mara. E você recomenda alguma leitura, alguma coisa assim? Recomendo, daí depende, né? Depende de quão profundo a gente quer ir, depende do quão, para que lado, se a gente está falando de organizações, então é muito legal olhar esses reports, né? Esses relatórios de empresas que são reconhecidas nesse trabalho, então a McKinsey, empresas que trabalham muito bem diversidade e inclusão, tem listas que saem dessas empresas todo ano, né, Uhum, globalmente e em cada país. Então, olhar para isso e ver o que as empresas fizeram. Quando a gente fala de questões mais pessoais, é, tem um livro incrível, ele é grande, mas eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu já li. Ele é poético e fala de diversidade em todos os aspectos. Meu livro de cabeceira se chama Longe da Árvore, do uhum, Solomon. Esse livro é um livro de estar muito perto, assim, e eu acho que entender um pouco sobre esses vários aspectos, né, e daí eu vou ser bem clichê, com o lugar de fala da Djamila Ribeiro, esses livros pocket é, da coleção Feminismos Plurais. Tem sobre cada tipo de diversidade, inclusive intolerância religiosa, então é muito legal. São rápidos de ler e uhum. trazem muitos insights. Então a coleção Feminismos Plurais é um lugar bem interessante porque ele parte de uma perspectiva que para mim é a mais importante, principalmente no Brasil, uma perspectiva da mulher negra em relação Uhum, a todas as outras questões, uhum. que é a população menos privilegiada do Brasil. Legal. Ótimo, vou deixar de referência aqui pra gente. E agora vamos falar sobre a sua produtividade, Felipe. Essa parte eu acho difícil. A gente tem conversado muito sobre isso, né? Mas conta pra gente, você se considera uma pessoa produtiva? Eu me considero uma pessoa produtiva, mas que poderia ser muito mais produtiva. É isso Aham. que eu estou aprendendo. Eu a gente fala, né? Eu seguro e equilibro vários pratos há alguns anos já, porque é isso, principalmente depois de 2019, e que já me custou questões de saúde muito sérias, né? Eu já contei, até posso falar um pouco aqui, porque é importante falar sobre saúde mental. Sim. Então, comecei mestrado em 2019, junto ao mestrado eu tinha essas lideranças em grupos de diversidade fora da empresa. Final de 2019 eu criei minha consultoria e ainda já trabalhava
muitas horas por dia na SAP, né. Então em 2019 tive um burnout, né, um processo de esgotamento mental, exatamente por não conseguir conciliar essas coisas. Então foi um momento que eu olhei de novo para minha saúde mental, me organizei, mas de forma muito superficial, e ao mesmo tempo consegui entender o que deixar um pouco de lado, né, mas que de novo não está dando conta. Eu falo, e não deveria falar com tanto orgulho, mas que eu trabalho num caos organizado, né, eu tenho meu próprio Todo caos, mundo tem sua bagunça a organizada, minha né? bagunça organizada, mas eu acho que eu poderia ser com certeza 30, 40% mais produtivo se eu fosse realmente organizado. Uhum. Vamos trabalhar nisso, né? Vamos trabalhar nisso. Tá, e o que que é produtividade para você? Produtividade, para mim é conseguir fazer aquilo que eu tinha me planejado fazer, quando me planejo, ou quando eu consigo, entregar no meu dia coisas importantes e fazer um check, Uhum, mas com qualidade. Então tem uma questão de eficiência aí, né, tipo, mas principalmente efetividade, né, fazer legal. eficiente com um tempo mais curto, sem se enrolar demais, mas com qualidade. Uhum, Então, mas colocando num lugar que para mim eu prefiro sempre fazer com qualidade e demorar mais, então às vezes por me cobrar muito nesse sentido, eu talvez use muito mais tempo do que eu poderia usar, do que eu deveria usar, mas é isso. entendo. Bom, gente, ele tá falando assim, mas na verdade ele faz muitas coisas, né? Vocês puderam ver aí pelos resultados dele, por tantos títulos. E, assim, acompanhando ele aqui, né? O Felipe aproveita bastante sua vida, ele é poeta, tá, gente? Ele vai lançar seu livro de poesias, ele gosta muito de música, gosta muito de aproveitar, cozinhar, enfim. Como que você dá conta de fazer tudo isso, Felipe? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, a gente tem que fazer um parênteses, porque eu acho não, tenho certeza que, bom, a gente está há algum tempo juntos, né? A gente está dividindo um Airbnb num lugar que é um lugar muito bacana, perto da praia, então que é uma decisão de vida que eu tive há algum tempo, tirar esse tempo para mim, onde eu me permito ser menos produtivo, Sim, eu também. onde eu me permito fazer mais coisas que eu gosto, onde eu me permito fazer coisas que me dão prazer, como além do meu trabalho que me dá prazer, mas cozinhar, ouvir música, fazer exercício de fato, enfim, ler, fazer coisas, assistir televisão, assistir filmes ruins. Então dá tempo de fazer tudo isso, mas sabendo também que em algum momento do meu mês eu vou voltar para casa e vou trabalhar muito mais. Então tem Uhum, essa, e daí, assim, tem que me organizar muito mais, né, aquela coisa de fazer marmita mesmo ou de pedir comida e não parar, e daí aqui eu não tenho feito muito isso, mas me ajuda muito, correr em momentos que eu estou muito estressado, porque a minha forma de meditar, eu tinha te contado, né, a minha forma uhum, de relaxar é correndo, é quando eu tenho várias ideias, legal. mas é isso, sou workaholic total, assim, quando eu estou mais em casa trancado, enfim. Entendo. Então, assim, tem a ver com o equilíbrio, o desequilíbrio do equilíbrio também, né? Uhum, De uhum. fazer alguns sprints no trabalho, depois fazer alguns momentos de É relaxamento. isso, é E isso. hoje, pelo senhor fala, eu acho que de todas dessa parte, assim, você está buscando esse equilíbrio de uma forma um pouco mais estável, Isso. né? E para longo prazo, E porque planejada, é, né, porque é isso, né, eu não tenho, lógico, também por muitas questões de mudanças no meu trabalho, na empresa, e tem sido assim, só que tem sido assim nos últimos 3 anos, então é o momento de conseguir deixar de lado essa desculpa, né, de: "Ai, tudo muda o tempo todo", porque tudo muda o tempo todo de fato, sim. e começar a me planejar de como realmente me organizar para receber essa mudança, que ela venha já de um Uhum. jeito mais fácil. Sim, e que tudo isso ocorra de uma forma mais fluida para que você possa ir desvinculando cada vez mais dessa questão do burnout, do workaholic, de uma forma que não te faça bem. Seja saudável, né, É, uma forma que seja saudável. exato, porque assim, a gente que trabalha com coisas que a gente ama, que a gente realmente gosta, a gente tende a trabalhar mais, Uhum, né? Porque tem sempre oportunidades bacanas aparecendo e é mais tentador, né? Ficar no módulo só trabalho. uhum. Então é muito importante que ele, eu e todos nós
pensamos a respeito disso e trazemos isso para a pauta, gente, porque realmente é algo que eu estou atendendo assim, diversas pessoas com essa temática, com esse excesso de trabalho, especialmente depois de 2020, né? Então, que bom que você trouxe esse tema também. Mas falando do que funciona hoje para você, assim, tem algum hábito que você não abre mão, alguma coisa que não pode faltar no seu dia? No meu dia, assim, o que não pode faltar na minha semana, que por experiência me faz ser muito menos produtivo, é exercício físico. Isso de fato, assim, e nos dias que eu sou mais produtivo são os dias que eu acordo mais cedo e faço algum exercício, nem que seja o correr, né, então é muito certo, assim, para mim. Se eu consigo acordar cedo, que para mim é bem difícil, mas eu vou conseguir começar a criar uma rotina de acordar cedo todo dia. Cedo eu digo, quando falo cedo é 6, 5 e meia, né, esse é o cedo para mim. 7 e meia, 8 horas é meu horário já de acordar normal. Mas fazer isso e correr e ter esses 20 minutos de meditação em movimento, são os dias que eu melhor trabalho, que eu melhor rendo e que eu consigo ainda trabalhar e no fim do dia malhar, né, fazer um outro exercício mais pesado. Então, para mim, e terapia, né? Então, terapia e exercício são as coisas que fazem que esse exercício, falando, né, que esse processo também, momento de meditação, é o que me ajuda muito, assim. Acho que é isso, assim, que não pode faltar. E para o seu dia é café, né? E café. Muito café. Eu vejo. Hã, e qual que é a sua maior dificuldade hoje? Minha maior dificuldade é conseguir criar ou me programar de forma que eu consiga cumprir e que eu consiga também receber as várias mudanças, né, imprevistos durante o dia e durante a semana e consiga gerenciar elas de forma que eu aloque elas, né. A gente estava conversando um pouco sobre isso, que é o mais difícil porque no meu trabalho, essa rotina, esses imprevistos acontecem o tempo todo. Então eu tenho uma vez por semana eu vou ter reuniões, por exemplo, 5, 4, 3 da manhã, porque eu trabalho numa área global de diversidade e inclusão, que eu preciso ter ligações com a Austrália, com China, como eu já falei. Então, é conseguir talvez pensar nisso também. Quando isso acontece, o que eu faço para ser mais produtivo? De repente, aconteceu, então naquele dia eu acordo mais cedo, mas coloco um tempo na minha agenda depois do almoço para dormir um pouco e conseguir ser mais produtivo depois também. Como é que eu também lido com Uhum, essa quebra, né? Porque é o que faz eu me quebrar durante o dia. Então, é isso. ótimo. Já vou dar, né, o spoiler aí, a gente acabou de começar a nossa consultoria, É né, isso. então estou ansiosa também para poder te ajudar nesse Também. sentido. Vai ser um desafio legal. Mas, assim, já adiantando que eu tenho pensado sobre isso, é muito da gente pensar na sua semana e entender qual que é a frequência que esse tipo de Uhum, evento acontece uhum, e já começar a se planejar, né? Mesmo que ela mude esse tipo de reunião, às vezes acontece terça ou quinta, enfim, que você saiba como fazer. E eu já entendo que essa programação ela tem que ser semanal mesmo, uhum, porque desse dia dessa reunião de madrugada, por exemplo, você tem que se preparar no dia anterior, uhum, talvez para ir dormir mais cedo, uhum. né, para já ter algo ali em movimento para fazer com que isso se torne um pouco menos invasivo, E às assim, vezes para eu a sei sua. dessas reuniões 2 dias antes, essa é a grande questão. Eu vou saber na Sim, semana. Tem várias reuniões que eu vou saber na semana, então é exatamente isso. Você é, tem que conseguir também entender o que eu consigo, né, organizar para o mês e o que eu consigo organizar e preciso fazer na pra semana, semana. diário, é isso, né. Ótimo. Bom, então tá, eu acho que a gente falou sobre produtividade, quer falar mais Acho alguma que se coisa? não, vou aprender ainda. Então tá, então agora o nosso bate-bola, não vale olhar. Ok. Tá, não vai. E aí, tá preparado? Tô preparado. Então, Felipe Roloff, de frente com a Marília Sincera. Vamos lá. Felipe, o que te move? Mudar as coisas de lugar. Saber que o que eu estou fazendo está gerando alguma diferença ou movimentando as coisas para um lugar melhor para as pessoas. Isso que me move. Quem te inspira? Quem me inspira é meu pai, já faleceu, era meu mestre. Pessoas que trabalham muito com o assunto, eu poderia citar várias assim com relação à diversidade e inclusão, mas eu gosto de pensar no meu pai, porque ele me ensinou algumas das coisas mais importantes, né, que é paciência e humildade, que são 2 lugares que eu tento não sair, que faz com que eu conquiste as coisas. Então é isso, né, essa ânsia de mudar as coisas, mas ao mesmo
tempo tendo paciência e se colocando no lugar de quem não sabe de tudo e não vai saber de tudo. Perfeito. O que te incomoda? O que me incomoda é eu acho que narrativas ou, falas, que são prontas, assim, congeladas. A gente estava falando algum dia sobre as pessoas que não questionam o porquê que as coisas são como são, né, que recebem um mundo pronto e gostam dele assim. Normalmente a gente recebe assim e gosta dele assim quando a gente tem muitos privilégios, ele é bom pra gente, Sim. né. Mas isso me incomoda bastante, assim, quando a gente não questiona, quando a gente não quer entender as coisas, isso me incomoda bastante. Legal. Pontos fracos. Organização, foi bem difícil para mim, ainda é, conseguir tomar decisões duras e mais sérias de, por exemplo, demitir alguém, que vá tratar desse lado de bater lá um pouco na porta do Felipe bonzinho e dizer: "Olha, você não pode ser bonzinho, até porque isso não é bom". E saber fazer isso de uma forma também, além de honesta, de uma forma sensível, porque dá, né? Eu tenho aprendido isso. Tem como tomar decisões duras e importantes sem não sendo frio, não sendo uma pessoa que não vai se conectar afetivamente. Então, eu acho que essas são as questões mais importantes para mim de aprendizado. E pontos fortes? Pontos fortes, eu acho que a minha capacidade de criar narrativas, de conectar coisas. Eu consigo, por exemplo, ir para qualquer lugar, para qualquer assunto e dizer como que esse assunto se conecta com inclusão, com diversidade, porque é algo que eu amo e estudo. É conseguir criar narrativas e nessas falas que consigam conectar com o que a pessoa tem de mais importante, ou valores que ela tem. Esse é um dos meus trabalhos hoje, e mostrar para ela que é realmente um ganha-ganha, fazer o mundo ser um mundo melhor. Então, isso eu faço muito bem, é conseguir trazer e mostrar que é possível ter o afeto como uma ferramenta também, como algo que dá poder e que não tira, né? Que faz com que a gente seja forte e não mais fraco. Eu acho que essas são coisas que eu gosto de fazer, são pontos fortes. Boa. Um sonho? Um sonho, eu tenho, vou dizer, eu estou num momento muito bom de vida. Tenho conquistado muitas coisas que eu sonhei, estou muito perto de várias coisas que eu sonhei, assim, que eu nunca imaginei que conquistaria, mas que, enfim. Eu acho que poder continuar a fazer o que eu faço, sempre não estagnando, sabe? Conseguir olhar o próximo passo para aquele momento de realidade, é conseguir entender qual que é o meu papel, né? Não estagnar. Qual que é o meu papel agora para isso que a gente tem posto, né? E conseguir ir movimentando as coisas. Não é impactar e dominar o mundo? Não, não é dominar. Impactar, sim. Dominar, Ah, não. brincadeira. Uma viagem? Uma viagem, eu quero ainda fazer. Eu tenho uma viagem que eu fiz que foi maravilhosa, que foi para a Itália. Eu conheci o sul da Itália, uma cidade chamada Galípoli, que é um sonho, assim, incrível. Recomendo. Uma viagem que eu quero fazer muito ainda é ir para a Islândia. Eu acho que é meio clichê até. Todo mundo quer ver a aurora boreal, enfim, mas eu gosto do frio também, assim como do calor. Mas eu acho que a Islândia está no meu top list, assim. Um lugar? Um lugar, vai ser difícil. Um lugar. Neste momento, Floripa. É. Sim. Nesse momento é o lugar que eu tenho me sentido mais perto de coisas que eu gosto, né? De natureza, bem-estar, qualidade de vida, enfim, pessoas que eu gosto. Isso. Um mentor ou uma mentora? Mentor ou mentora? Mentora, eu vou dar o nome da pessoa que foi minha primeira gerente no SAP, que eu tenho muito orgulho de, enfim, de ter se conhecido ela, que é a Fernanda Formento. Hoje ela trabalha ainda na SAP em outra área, e é uma pessoa extremamente inteligente, perspicaz e ainda consegue ser afetuosa. Então, eu aprendi muito com ela. E meu pai, né, como eu falei antes. Sim. Uma empresa? Uma empresa, eu vou falar a minha empresa, a Ponte. Boa. Eu vou falar porque
Eu diria assim, que é uma empresa, além do SAP, a SAP é uma empresa, foi considerada a melhor empresa para se trabalhar no Brasil algumas vezes, né? Então é uma empresa maravilhosa, por isso que eu estou lá ainda. Tem muita coisa para ser feita, muita coisa já conquistada, mas a Ponte reúne 4 pessoas, eu vou falar das outras 3, que são pessoas que eu tenho muito orgulho e muita admiração. Isso é muito legal, assim, você ter muita admiração das pessoas com quem você trabalha, né? Uhum. Então, as minhas 3 sócias são pessoas incríveis, pessoas incríveis. Claro. Um drink. Um drink, é, gin tônica. Eu gosto de vinho branco, Cabernet Sauvignon, não, Sauvignon Blanc e drink gin tônica com limão e gengibre. Ok. Perguntei porque ele é bom nisso, viu, gente? Uma música. Uma música. Tem uma música que me movimenta muito há muito tempo, que é Listomania, da banda Phoenix. Ok. Depois tem que escutar. Depois te mando. Um filme. Um filme. Eu vou dizer um que eu gosto muito, que eu já vi mais de 10 vezes, que inspirou minha viagem para a Itália. Se chama O Primeiro que Disse. O primeiro que O Primeiro que disse. Disse, em italiano Mine Vaganti. Ele é um filme que a princípio é sobre a questão de ser gay ou LGBT, mas na verdade não é sobre isso. É sobre ser quem a gente gostaria de ser Uhum. e é isso, assumir o que a gente é, né? Em várias questões. E é um filme muito bonito, muito bonito. Legal. Sucesso é? Sucesso para mim é conseguir equilibrar, ter esse tripé, um equilíbrio, né, entre trabalho, vida afetiva, saúde mental e espiritualidade, que para mim é muito importante. Quando eu deixo de lado também as coisas não vão tão bem, e conseguir dar o melhor de si, né? Eu acho que conseguir ter isso e deixar algum tipo de legado no mundo, mesmo que seja pequeno, né? Fazer as nossas micro-revoluções. Sim. Eu acredito muito em micro-revoluções, eu acho que isso é sucesso. Perfeito. Uma frase. Uma frase. É uma frase em espanhol que eu escrevi no vidro esses dias, de uma música do Jorge Drexler, que é: Somos uma espécie em viaje, no tenemos pertenencia, sino equipaje. Traduzindo. A gente é uma espécie em viagem, a gente não tem pertencimento, a gente não tem nada que pertença a gente a não ser equipamento para viajar. E ele vai falar que eu não sou daqui, tampouco tu és. E a gente é muito mais aquilo que a gente sonha do que aquilo que a gente tem. Que lindo. Muito legal. Um objetivo para 2021. Me organizar, conseguir dar conta de tudo, manter equilíbrio e saúde mental, e, enfim, e conseguir fazer as coisas que eu gosto. Perfeito. Muito bom. Assim que a gente termina. Agora só Foi 2 incrível. perguntinhas rápidas. Quem você gostaria de estar aqui ouvindo esse bate-papo comigo? Ouvindo esse bate-papo contigo, não sei. Não sei, tenho que pensar. Nossa, tem várias pessoas que poderiam estar aqui. Seria legal. Não vou responder. Vou Você vai pensar. pensar, tá bom. E como as pessoas podem te encontrar, acessar seu conteúdo? Uhum. No meu LinkedIn, então vai estar meu nome ali, Felipe Roloff. Tem o meu TEDx no YouTube, é o de 2018. E se jogar na internet o nome tem algumas coisas também. Legal. Então, muito obrigada. Muito Foi um obrigado. prazer. Foi um prazer. Obrigado, Maria. Obrigado. Valeu demais. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho. E esse foi mais um De Frente com a Marília Sincera. Espero que vocês tenham gostado. Para me acompanhar mais, é só me seguir no Instagram, @organização sincera, ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!